Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nossa segunda aula. A nossa segunda aula vai ser sobre como planejar a sua implementação BIM e fomentar estratégias. Perfeito? Hoje o conteúdo vai basicamente em dois tópicos importantes, que são a importância do planejamento estruturado para a implementação do BIM e como alinhar o BIM à estratégia da empresa. Pessoal, se esses dois tópicos faz sentido para vocês e vocês têm certas dificuldades em relacionar a estratégia da empresa com a estratégia BIM e ter a real dimensão da importância de estruturar todo esse planejamento da implementação, essa aula aqui é para vocês. Continuem comigo que vai ter um conteúdo muito top aqui para vocês estarem evoluindo aí com o BIM na empresa de vocês. Perfeito? E pessoal, lembrando, todas as quintas vamos ter às 17 horas uma aula sobre o BIM, tá? Se vocês querem trazer algum tema específico para nossas próximas aulas, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai adaptando. Um ponto muito importante é que essas aulas vão ser direcionadas à implementação da metodologia BIM como um todo na organização. Então vamos ter tópicos tanto de ferramentas, de treinamentos, de tudo que abrange a metodologia BIM, que é um mundo bem amplo, né? Se não estruturar, vocês vão estar tendo dor de cabeça. Então, vamos para mais um conteúdo para a gente evoluir nessa trajetória da metodologia BIM. Pessoal, na aula anterior, a gente falou muito sobre o que é o BIM, né? Como ele traz benefícios para a gente e como que ele pode ser um divisor de águas para melhorar e potencializar a coordenação e gestão BIM. E hoje eu quero saber de vocês quais seriam os maiores desafios na hora de implementar o BIM em uma empresa. Deixem aqui nos comentários que a gente vai falar sobre isso ao decorrer do nosso conteúdo. Perfeito? Pessoal, seguindo aqui, por que a gente deve planejar a implementação do BIM? Pessoal, sem planejamento a gente não chega a lugar nenhum, independente do que a gente tenha de ações para resolver. Tudo exige um planejamento. Para a gente fazer uma implementação BIM, a gente tem um documento muito importante que é o PIB, que é o Plano de Implementação BIM. Esse plano de implementação BIM, depois a gente vai falar os principais tópicos deles, tá? Mas ele que vai regir todo o processo de implementação BIM na empresa. Hoje aqui eu trago alguns principais problemas que a gente tem sem o planejamento da implementação do BIM. Se a gente não planeja essa implementação, a gente acaba usando os softwares que trabalham na metodologia BIM de maneira fragmentada. O que seria isso? Eu começo a desenvolver em um software, vejo que ele não resolve, aí pulo para um outro software, vejo que ele também não vai me entregar o resultado esperado e acabo fazendo mudanças ao decorrer do processo ou até mesmo usar softwares que não são da metodologia BIM, né? E depois faço a modelagem na metodologia BIM. Um exemplo muito clássico, conforme a minha vivência em implementações, empresas ainda continuam desenvolvendo os projetos em AutoCAD e depois passa para metodologia BIM, faz a modelagem e imputa informações. Então isso é um uso fragmentado do software. Então é um dos principais problemas que a gente enfrenta aí numa implementação de BIM. Outros problemas que a gente tem são os modelos inconsistentes, sem padrão algum. Ou seja, vai fazendo de qualquer maneira, vai fazendo a modelagem, não pensa na informação que vai ser imputada, não pensa no que esse modelo depois vai ter ali de uso futuramente, né? A gente falou um pouquinho sobre os usos BIM na última aula, mas a gente vai trazer aqui, vai deixar um link aqui abaixo para vocês verem os usos BIM conforme Penn State, tá? Que são muito importantes para a gente evoluir na metodologia. Então essas inconsistências, né? Esses itens sem padrão,
sem uma linha clara, né, de segmento, acaba fazendo com que a implementação saia do controle e você não tenha um resultado adequado no qual você imagina com a implementação de BIM. Porque hoje a gente vê todo mundo falando que o BIM resolve, o BIM gera resultado, diminui custos, uma série de benefícios, mas não sabe de fato fazer essa aplicação e a dor de cabeça que tem por trás de todo o processo. Perfeito? Outro ponto muito importante que a gente tem em relação a problemas da adoção sem o planejamento é a resistência da equipe. Então vocês precisam fazer o engajamento da equipe, mostrar os benefícios para elas antes que aconteça, né, o processo de implementação. Então tem toda uma lógica por trás de uma implementação BIM voltada ao engajamento da equipe. Porque pensa comigo, se eles fazem em um processo e dá resultado e está entregando, o cliente está satisfeito, por que mudar? Aí que está a grande questão do negócio. Porque se mudar com o BIM vai ser mais rápido, vai ser mais barato, vocês vão ter resultados melhores, vocês vão agradar muito mais o seu cliente. Então, assim, vocês têm que trabalhar essa resistência da equipe e mostrar de fato que tem um ganho com a metodologia BIM. Sem contar também, né, que hoje em licitações é obrigatório a entrega dos projetos, né, na metodologia BIM. Perfeito? Outro ponto é a falta de clareza sobre o retorno do investimento. Então, pessoal, a gente tem que fazer o planejamento detalhado até mesmo dos custos que vão estar envolvendo a implementação da metodologia BIM. Pois assim eu consigo mostrar que aquele custo, eu não vou chamar de custo, porque é um investimento, porque aquele investimento que eu estou fazendo ali em treinamento, em ferramentas, investimento em infraestrutura, ele vai ter um retorno futuramente, tá? Então a gente tem que fazer esse planejamento, né, para não ter problemas na hora de fazer a inserção, né, a implementação da metodologia BIM na empresa. Perfeito, pessoal? Tá conseguindo acompanhar até aqui? Vai pondo aí os comentários aí que qualquer coisa eu desacelero aqui um pouquinho também. Perfeito? Mas no finalzinho também a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas. Vocês podem ir anotando a dúvida de vocês e no finalzinho a gente fala aí sobre qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado a essa aula. Outro ponto aqui que a gente vai falar que é muito importante são relacionados às estratégias de implementação de BIM. O que eu quero trazer com isso? Façam a estratégia de implementação. Não tentem pular etapas, sigam à risca ao plano de implementação BIM, porque a gente precisa de um direcionamento para as coisas não saírem do controle. Então, quando a gente pensa em estratégia de implementação de BIM, vou trazer alguns tópicos aqui muito importantes, que é conforme a minha experiência de atuação, tá? Não tentem começar grande, comece pequeno e escale, tá? Quando a gente começa pequeno, a gente começa a ver as dificuldades em menor proporção e depois a gente vai melhorando, né, vai trabalhando uma melhoria contínua ali em cima desse processo para aí sim ir partindo para projetos de proporções maiores. Então, pessoal, comece a implementar a metodologia BIM pequeno e depois escale, perfeito? E outro ponto muito importante, isso aqui diz respeito até mesmo do projeto piloto. Muitas empresas no qual eu prestei consultoria queriam começar com um projeto de grande proporção, de grande impacto, né, vamos assim dizer. Mas aí eu sempre chegava nessa empresa e fazia um trabalho de conscientização para eles entenderem que não tem como a gente aplicar no projeto piloto a metodologia BIM em um projeto grande. Então a gente pode estruturar uma implementação numa parte desse projeto. Vou dar um exemplo aqui.
Vamos supor que a gente tem aí uma estação de metrô para implementar o BIM. Não queiram fazer da estação como um todo. Façam de uma parte. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar ali apenas o acesso A para a plataforma. Então a gente só faz a implementação inicialmente do acesso A e depois vai aumentando isso gradativamente, vai escalando, perfeito? Então, para exemplificar, seria essa a ideia. Comece pequeno e escale. Outro ponto muito importante são as escolhas dos usos proprietários. É o que eu comentei com vocês, que eu vou deixar um link aqui abaixo, do Penn State, onde traz os principais usos relacionados à metodologia BIM. Então, pessoal, foca junto da estratégia da empresa, juntamente com a evolução da implementação do BIM, tá? Depois eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem também. Aí tem a questão do treinamento da equipe. Pessoal, sem treinar a equipe, a gente não consegue fazer uma implementação de qualidade, certo? Por que não? Porque as pessoas ainda não estão capacitadas, não estão aptas para trabalharem com a metodologia BIM, não é nem com software. A dificuldade maior que a gente tem hoje nas empresas é justamente trabalhar o processo, a metodologia como um todo, e não trabalhar em software. Trabalhar em software é uma coisa mais tranquila. A gente aprende as funções e vai fazendo. Mas agora, se você quer levar isso para um todo, né, para uma metodologia, aí o processo é um pouco mais complexo. Então, o treinamento adequado da equipe é essencial para o alinhamento da estratégia, tanto da empresa quanto da implementação de BIM. Outro ponto muito importante é a cultura organizacional. Quando a gente tem uma cultura mais rígida na empresa, a gente tem que trabalhar essa quebra, né? Para eles verem que o processo da implementação do BIM não vai, assim, de fato mudar drasticamente a cultura da empresa. O que a gente vai fazer é uma adaptação para receber a metodologia BIM. Então também tem um trabalho de conscientização nisso aí. Outro ponto é o alinhamento com os clientes, porque os clientes também, na maioria dos casos, não sabem o que eles vão pedir em relação ao BIM. Até mesmo clientes já consolidados no mercado, né? Por que eu digo isso? Porque está todo mundo também assim aprendendo, né, com essa nova metodologia de trabalho. O que é novo exige tempo e aprendizado. Então a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E pessoal, eu, por exemplo, eu passei vários perrengues aí, porque eu comecei como modelador BIM, então eu sei todas as dores de cabeça que a gente tem desde o início do processo, né, até chegar num nível de gestão, um BIM mais otimizado, perfeito? Então o alinhamento com os clientes são primordiais para a gente evoluir com a implementação do BIM atrelada à estratégia da empresa. Pessoal, tem um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que aí eu trouxe em 7 etapas aqui para exemplificar o que seria essa relação entre BIM, estratégia da empresa, e o resultado esperado, né, voltado aí aos KPIs. Então, quando a gente tem ali a questão de definir os objetivos estratégicos da empresa, a gente tem o objetivo aqui da empresa como um todo. Aumentar a margem em 5% até 2027. Tá? Então, esse aqui é uma estratégia da empresa. Mas agora eu vou fazer a implementação do BIM. O que eu preciso para chegar nessa margem e atrelando ainda a metodologia junto, né? Que a metodologia BIM agora vai fazer parte da estratégia da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Adotar aí, por um exemplo, né, o BIM 5D, orçamento integrado ao modelo. Com isso, a gente vai conseguir ter maior domínio do que a gente tem de quantitativo no nosso projeto e vai ser mais assertivo o nosso orçamento. Então, aí a gente tem um resultado aí de desvios de quantitativos menor ou igual a 2% quando a gente trabalha aí fazendo essa adoção do 5D voltada à metodologia BIM. Reparem que eu atrelei a estratégia da empresa com a estratégia do BIM. Eu correlacionei os dois para chegar em um único resultado. Agora, um outro ponto também relacionado aí a uma outra etapa, reduzir riscos e atrasos. Tem um outro ponto aqui que eu trouxe para exemplificar para vocês, que é reduzir
prazos de obra em 20% até 2026. O que eu posso atrelar isso à metodologia BIM? Seria implementar o BIM 4D, o planejamento e coordenação de obras 3D, certo? O que seria o BIM 4D? É o planejamento atrelado ao modelo. Então eu consigo ver a evolução efetiva do meu modelo fazendo ali virtualmente primeiro, para depois fazer a execução em canteiro de obra. Perfeito? Então, de resultado esperado, eu tenho aí a porcentagem de obras entregues no prazo, né? Eu aumento essa porcentagem. Então, vejam que eu liguei ambos os assuntos, o BIM e a estratégia da empresa. Lembrando, pessoal, eu trouxe separado aqui, mas esse processo, depois que a gente começa a implementar BIM, eles devem andar sempre juntos, a estratégia da empresa com a estratégia BIM, perfeito? Outro ponto aqui é em relação à sustentabilidade e inovação. Então aí tem a questão de conquistar certificados ambientais, como LEED, Aqua, enfim. O que a gente pode trazer para dentro do BIM? Aplicar o BIM 6D para simulações energéticas. Essa é uma prática onde a gente pega o nosso modelo e faz estudos para ver o quanto eu posso captar de energia solar e aumentar a eficiência energética aí do meu empreendimento. Então, o que eu consigo aí de resultado? Aumentar minhas certificações, né? Obter certificações no caso, e eu vou ter maior número de simulações rodadas em cima do meu empreendimento ali, porque eu vou ter a construção virtual e eu posso fazer várias simulações em cima dele. Outro ponto muito importante aqui é voltado à expansão de mercado. Quando eu tenho ali a expansão de mercado, o objetivo estratégico da empresa, trazendo como exemplo, é entrar em obras públicas, porque eles exigem BIM, como eu destaquei anteriormente. Mas aí, para mim fazer isso, fazer essa entrega de BIM para um órgão público, eu preciso me atentar à estratégia de implementação BIM na empresa. O que seria isso? Padronizar os processos conforme as normativas brasileiras, que a gente tem aí a ISO 19650, que já foi traduzida aí a primeira e a segunda parte, nós já temos as NBRs, e o que eu ganho com isso? Mais editais vencidos para conseguir entregar os projetos aí na metodologia BIM, perfeito? Agora, relacionado à governança, a gente tem aí integrar o BIM ao planejamento estratégico, ou seja, nada mais é que vocês definirem ações na metodologia BIM para criar documentos, né, como o BEP, né, que é o Plano de Execução BIM, trazer ali um ambiente comum de dados, que é o CDE, para centralizar todo o processo de evolução de projeto, armazenamento, troca de informações e também deixar bem claro os papéis definidos em relação ao cargo exercido por pessoas. O coordenador BIM vai ficar responsável por fazer o Clash Detection. Então, a gente tem que ter tanto os papéis quanto as atividades bem atreladas a esses papéis para serem desenvolvidos ao decorrer do projeto. O resultado que a gente tem com isso são os relatórios BIM no dashboard estratégico. Então a gente consegue, por exemplo, dentro do ACC, que é o Autodesk Construction Cloud, que é um CDE, a gente tem lá a janela de Insights, onde a gente tem um dashboard que vai ver ali as eficiências, os KPIs envolvidos na evolução da metodologia BIM, onde a gente consegue ter números e consegue trabalhar em cima para uma melhoria contínua, perfeito? Indo para cultura e comunicação, a gente precisa, pensando no ponto estratégico da empresa, sempre estar engajando a diretoria e a equipe. Só que atrelado à parte de BIM, a gente pode estar desenvolvendo um workshop para mostrar de fato o valor que o BIM tem para a empresa. Então tem que existir um suporte contínuo da ideia da implementação da metodologia BIM. E com isso você sempre vai ter ali a estratégia alinhada com a ação BIM, que sempre vai ter ali um ponto de apoio, um quesito explicativo para sempre manter a equipe engajada. E o que a gente consegue com isso?
a equipe passa a aceitar melhor a adoção da metodologia BIM. Então, vocês acabam também fazendo um trabalho para conscientização do uso da metodologia BIM atrelado à estratégia da empresa. Outro ponto seria o roadmap, onde a gente quer chegar aí na estratégia da empresa, escalar a digitalização até 2027 e como eu posso fazer isso atrelado a uma ação correspondente no BIM. Então, um dos exemplos seriam projetos pilotos, agora no ano de 2025, depois passamos por uma expansão em 2026 e escala em 2027. O que eu quero dizer com isso? É aquela ideia, a gente começa pequeno, faz um projeto piloto ali mais específico de uma determinada área, depois expande isso para um projeto de maior proporção. Quando a equipe estiver bem estruturada e bem alinhada, a gente escala, ou seja, a gente consegue aí reduzir tempos de trabalho, consegue otimizar mais a metodologia BIM dentro da empresa. E com isso a gente tem um resultado esperado aí de melhorar a margem operacional e diminuir drasticamente o retrabalho de projeto. Esse aqui é um exemplo que eu quis trazer para vocês para exemplificar melhor, né, o que seria alinhar a implementação BIM com a estratégia da empresa. Perfeito? Então vamos seguindo aqui. Então, pessoal, agora falando um pouquinho de como alinhar essa estratégia que a gente passou ali com os exemplos da implementação BIM, a gente passou aí por vários tópicos falando o que seria essa interligação entre a implementação da metodologia BIM atrelada à estratégia da empresa. E agora a gente vai entender um pouquinho como que seria de fato alinhar essa estratégia por meio de quais são as prioridades da empresa. Por exemplo, eu quero diminuir retrabalho, é o que eu mostrei no exemplo anterior. A gente vai trabalhar a metodologia BIM para fazer essa interligação com a estratégia corporativa. Quais os KPIs que eu já tenho hoje na empresa? Eu tenho KPI aí que mostra o retrabalho da equipe. Então, com a implementação do BIM, eu vou voltar essa implementação voltada a diminuir, né, o meu retrabalho. Eu vou trazer usos BIM que me auxiliam nessa prática. Agora, outro ponto muito importante que a gente deve fazer é traduzir a estratégia em objetivos BIM. Como mostrei no exemplo anterior, eu tenho ali, vou citar o exemplo aqui novamente, volta aqui na nossa planilha, que eu tenho a ideia de aumentar a margem em 5%. E para isso eu adotei o BIM 5D, que é o orçamento integrado. Isso aí seria traduzir a estratégia da empresa em objetivos BIM. O que eu posso trazer do BIM para melhorar essa estratégia? Outro ponto muito importante aqui seria integrar o BIM no planejamento estratégico da empresa. É o que eu falei. Desde que a gente comece o processo de implementação do BIM, esse processo vai se tornar estratégico da empresa também. Então, eu estou montando a estratégia da empresa, o BIM vai estar lá atrelado. Perfeito? A questão da governança alinhada também é o que eu trouxe no exemplo anterior. A gente precisa ter o BIM atrelado ao plano estratégico por meio de ações de documentos, como, por exemplo, o BEP, o BIP, o Mandate, e também ter todas essas questões do ambiente comum de dados para a gente trabalhar, os papéis bem definidos ali em relação ao que você vai estar desenvolvendo dentro do processo da metodologia BIM. Outro ponto aí muito interessante é o casamento da estratégia, é onde a gente fala da questão da cultura da empresa. A cultura não vai ser mudada drasticamente, a gente vai fazer uma adaptação. Então a gente precisa sempre ter essa ideia de que o BIM não vai mudar totalmente e vai acabar com tudo que a empresa já conquistou. Não, a empresa vai pegar o que ela já tem e a gente vai fazer um processo de melhoria, vai trazer a metodologia BIM para dentro para melhorar os processos e fazer uma entrega de maior qualidade. Outro ponto aí seria a questão de cultura e comunicação. A gente precisa desse ajuste
principalmente na comunicação. Muitas das vezes a gente tem trocas de e-mails, a informação pode sair um pouco fragmentada, então o ambiente comum de dados também vai ajudar nesse ponto. Ele vai centralizar todas as trocas de informações e comunicações dentro daquele ambiente. E com isso a cultura também precisa ser remodelada nesse pensamento, onde eu saio ali de um ambiente externo para fazer a comunicação e centralizo num outro ambiente. Então, assim, o que tem de mudança? Eu não vou estar mais fazendo um processo fragmentado, eu vou sempre centralizar num ambiente comum de dados toda a troca de informação. Isso seria uma mudança que a gente teria. E daí para frente, a gente sempre vai estar revisando esse processo e sempre melhorando. A estratégia BIM faz parte da estratégia da empresa. Ela é uma única coisa, tá? Então, no ponto que vocês decidirem, de fato, avançar com a metodologia BIM, pense nela como sendo da estratégia da empresa também, perfeito? Então, pessoal, seguindo aqui, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o plano de implementação BIM, que é o PIB. Ele vai ser o principal documento que vai mostrar como a gente vai se comportar durante a implementação da metodologia BIM. E o que esse plano traz para a gente? Eu trouxe esses principais tópicos aqui e não quer dizer que sempre vão ter que ter esses tópicos. Pode ser que alguma empresa precise de uma adaptação, precisa de incrementar algum outro tópico. Tudo é questão de necessidade. Por isso a gente tem aquele ponto do diagnóstico inicial e depois um diagnóstico mais detalhado para a gente elaborar esse plano de implementação BIM. Então, para a gente elaborar esse plano de implementação BIM, a gente precisa ter informações bem consolidadas da equipe de trabalho e de toda a diretoria em si, para a gente realmente chegar a ajudar na estratégia da empresa. Então, no plano de implementação BIM, é importante a gente ter aí a introdução, os objetivos BIM, premissas e requisitos, organização e governança BIM, estratégia de implementação, processos e fluxos de trabalho, plano de modelagem, tecnologia e infraestrutura, planos de entregas BIM, controle de qualidade e validação, gestão de riscos e monitoramento e melhoria contínua. Pessoal, tudo que vocês forem fazer, planejem e faz o monitoramento e a melhoria contínua em cima, que sempre vai ser sucesso, tá joia? E não é diferente com a metodologia BIM. Então aqui, pela introdução, o que a gente traz na introdução de um plano de implementação BIM? A gente vai apresentar ali o escopo do documento em si e o principal objetivo desse documento, certo? Já relacionado aos objetivos BIM, aí sim a gente vai ter que alinhar a estratégia de implementação do BIM na empresa e a estratégia da empresa como um todo. A gente vai fazer o casamento delas. Então, os objetivos BIM nada mais é da onde você quer chegar fazendo essa implementação da metodologia. Perfeito? Agora, vindo aqui para as premissas e requisitos. Aí, pessoal, a gente tem que fazer um estudo de tudo que a gente tem de normas e referências e, além disso, fazer as definições dos usos BIMs que vão ser implementados. Essas normativas são muito importantes para a gente fazer uma entrega dentro do padrão conforme as NBRs. Hoje a gente tem a 19650 aí que rege essas questões de entregas, a questão de informação atrelada ao processo da metodologia BIM. Outro ponto que seria esses usos BIM é muito voltado, por exemplo, hoje minha empresa entrega aí o projeto, faz orçamento e faz aí o planejamento da execução. Então eu tenho que pensar que a gente vai ter esses usos atrelados. Um dos usos seria voltado ao 5D, que seria a orçamentação. Então eu tenho que me planejar para estar atribuindo esse uso à minha implementação do BIM. Outro ponto seria o 4D, na parte do planejamento que eu também citei. Então eu tenho que trabalhar para conseguir levar esse planejamento junto à implementação do BIM
voltada ao meu modelo, a evolução ali da construção virtual, fazer esse planejamento antes mesmo dele chegar à obra. Com isso a gente reduz os erros de projeto que são levados lá para campo, por exemplo, por falta de compatibilização. Perfeito? Então o planejamento também auxilia nesse ponto, além do Clash Detection, lógico, que é a ferramenta que a gente usa para fazer essas colisões de disciplinas. Então o planejamento vai pegar o modelo e vai fazer um sequenciamento para ver a execução futuramente na obra. Outro ponto é a organização e governança. O que a gente quer dizer com isso? Para a gente trabalhar com o BIM, a gente tem que estruturar todos os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe. Então eu tenho que ter um organograma para falar como que está disposto a minha equipe e o que cada um é responsável por fazer dentro dos processos BIM. Outro ponto muito importante é trazer os fluxos de comunicação e assim a gente tem uma tomada de decisão mais assertiva. Passando aqui para a estratégia de implementação, que é um outro tópico, a gente sempre vai ter ali uma evolução das etapas que vai acontecer na implementação. Temos também o processo onde a gente descreve todo o plano de capacitação e treinamento que a equipe vai passar durante o processo de implementação BIM. Esse plano de capacitação e treinamento vai ser destinado conforme a área. Podemos ter ali um nivelamento BIM geral para a equipe toda. Quando a gente chega na equipe de projeto, a gente parte para um treinamento específico para a equipe de obra. Já é uma outra capacitação e treinamento mais específico para esse tipo de resultado. Então a gente tem que modelar isso também para chegar numa implementação bem robusta. Outro ponto é mostrar os investimentos que vão ser necessários ao decorrer do processo de implementação, porque a gente vai ter custo com software, vai ter custos com ferramentas, que seriam os computadores, precisa de computador mais robusto para rodar a metodologia BIM. Eu chamei de custo, mas na verdade é investimento, tá, pessoal? A gente investe um dinheiro aqui para recuperar depois. Então vocês vão ver que é muito disso. Vocês precisam estar ali fazendo investimento para melhorar a infraestrutura de trabalho, mas depois vocês vão colher ali como trabalhos mais organizados, com menor tempo, com menos retrabalho. Então é um investimento que vale a pena. Outro ponto que tem que ter nesse plano de implementação BIM são os processos e fluxos de trabalhos. Então eu tenho que saber como que vai ser o processo da minha modelagem, como que vai acontecer essa colaboração, como que vai ser a interoperabilidade entre os softwares, como que vai acontecer essas trocas de informações, se a gente vai ter regras para revisão e aprovação de modelo, que é o recomendado pela NBR. Então a gente tem que ter tanto o versionamento quanto a revisão e um processo para fazer a aprovação desses modelos, ou seja, também dos containers de informações. Temos aí também outro tópico que é o plano de modelagem, onde vai falar os pontos principais, o nível de desenvolvimento e o nível de informação que a gente vai atrelar ao modelo. Temos aí diretrizes de modelagem mostrando qual que é o melhor caminho para desenvolver uma modelagem eficiente. Temos ali o padrão de nomenclatura, onde a gente deve estar muito bem estruturado, com a equipe falando a mesma língua. Tem como a gente fazer isso até mesmo no CDE, tá, pessoal? Por exemplo, o CDE que a gente costuma utilizar aqui, a gente já tem essas regras, né, de nomenclaturas aplicadas. Então, quando eu tenho aqui, eu estou aqui aberto com um ACC, tá, que é o CDE. Isso aqui é até interessante eu mostrar para vocês. Quando a gente tem aí a questão de normas de nomenclatura, a gente consegue travar isso aqui no software. Então, a pessoa que está trabalhando só consegue subir a informação se realmente ela tiver com a nomenclatura correta. Caso contrário, o arquivo vai para uma área de retenção, onde o coordenador precisa validar. Então ele pode chegar lá e chamar a pessoa que foi o responsável por subir esse documento. Perfeito? Então no ambiente comum de dados aqui a gente já consegue fazer esse processo de estar aplicando o padrão de nomenclatura. Com isso, ó,
todas essas pastas aqui que a gente tem com essa engrenagem e um check, quer dizer que só aceitam arquivos com a nomenclatura correta. Ou seja, se eu tiver um arquivo fora desse padrão aqui de nomenclatura que eu estou mostrando aqui para vocês, ele não vai ser carregado aqui. Ele vai vir aqui para a área de retenção. E aí vai precisar de uma validação. Perfeito? Outro ponto aqui que a gente tem é a tecnologia e a infraestrutura. Pessoal, vamos precisar definir softwares e plataformas que vamos adotar e, consequentemente, vamos ter que adaptar os hardwares para a gente trabalhar com esses softwares. Normalmente, se vocês vêm aí de uma metodologia CAD, quando vocês forem passar para a metodologia BIM, vocês vão ver que precisamos de computadores mais robustos para rodar os softwares. E um outro ponto assim, crucial que eu tenho certeza que é o cérebro do negócio, que é o ambiente comum de dados, que é o CDE, onde a gente deve padronizar esse ambiente comum de dados e ter as regras de uso dele. E também a questão de segurança da informação, onde a gente deve estar fazendo backups, ver questões de versionamentos de arquivos e tudo mais. Esse ponto de versionamento, pessoal, é muito interessante. Ó. Quando eu tenho aqui o projeto, eu tenho aqui a versão dele. Ó. Então aqui é um projeto que passa o versionamento. Se eu quiser pegar uma versão anterior, eu tenho essa comodidade ó, de simplesmente clicar aqui na versão e falar que a versão 1 aqui agora é atual. Eu consigo fazer isso. Eu consigo ver o histórico e ter rastreabilidade dessa informação. Então é um requisito muito importante, é o ambiente comum de dados, tá pessoal? Ele é primordial para uma implementação bem feita. Voltando aqui para o plano de entrega, a gente tem que definir muito bem nossos produtos. O que a gente vai ter de entrega? Modelos, vou entregar simulações, vou entregar extração de quantitativos, vou ter também os marcos e cronogramas da entrega. Por exemplo, eu vou fazer um cronograma da implementação BIM e vou falar que em 3 meses eu entrego o plano de implementação BIM. Então eu tenho que cumprir esse prazo. Então é uma forma de estruturar o cronograma com os marcos de entrega de uma implementação de BIM. Temos também que ter aí os formatos e requisitos de interoperabilidade. Uma vez que a gente tem as entregas definidas, a gente tem que entender que esses modelos podem ser usados para outras funcionalidades e em outros softwares. Exemplo, eu, Hugo, desenvolvi o projeto no Revit, que é um software de modelagem 3D que trabalha na metodologia BIM. Só que eu vou fazer a entrega desse arquivo em IFC, cuja interoperabilidade com outro software vai ser lido para que a pessoa faça um levantamento quantitativo. Então tem que ter a interoperabilidade entre o software Revit e o software onde a pessoa vai pegar esse IFC gerado pelo meu Revit e fazer o levantamento quantitativo. Então também tem que ser pensado isso num plano de entrega BIM. Outro ponto é a questão de controle de qualidade, né, e validação. Então eu tenho que ter todos os processos de checagem do meu modelo bem definidos. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar o Clash Detection, vou fazer uma verificação 3D ali mais visual, vou verificar se todos os parâmetros exigidos estão imputados, tem a questão de critérios de aceitação de regras também. Um exemplo aí, eu posso criar uma regra para ver se os banheiros atendem os PCDs, por exemplo, que precisa ali de uma rotação para a cadeira. Posso criar uma regra para aceitação desse critério. Tem a questão de relatórios, onde a gente pode fazer a validação da metodologia BIM aplicada aos documentos de entrega. E temos também, lógico, né, não pode faltar a gestão de risco. O que a gente tem de risco ao implementar BIM? Um exemplo que eu trago para vocês é que a gente vai ter que mobilizar a equipe para ser capacitada para rodar a metodologia BIM. Então a gente pode perder uma certa produtividade ali no início. Ou então a gente pode fazer, por exemplo, eu não quero perder a produtividade. A gente pode fazer fora do horário de expediente, mas aí vai ter um custo a mais ali com a equipe.
Então, assim, é tudo questão de alinhar. Tem que ter essa gestão de risco para mostrar para a pessoa que está contratando um serviço que a gente vai passar por pontos específicos. E a gente tem que ter estratégias para não comprometer nada da empresa em si, nada em relação à entrega, à qualidade e tudo mais. E, pessoal, como eu falei, a gente tem que ter um monitoramento e melhoria contínua. E para isso a gente pode usar indicadores de desempenho e sempre estar revisando a questão do plano de implementação. A gente pode estar aprimorando ele sempre, para a gente estar sempre evoluindo. Os KPIs podem ser voltados à questão de retrabalho, a questão de solucionamento de issues, que são os problemas que vão aparecendo nos projetos, entre outros. Pessoal, de conteúdo que eu queria trazer para vocês é isso. É um conteúdo muito bacana relacionado à estratégia da empresa. E agora, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao assunto, eu estou aqui à disposição. Mandem suas dúvidas, podem ficar à vontade. Estou aqui realmente para ajudar vocês e disseminar aí um pouco da metodologia BIM no cenário que a gente tem hoje de desenvolvimento de projetos, obra e uso e operação. Vamos ver se a gente tem alguma questão aqui já. Pessoal, lembra que lá no início eu falei com vocês para colocarem aqui embaixo o que vocês pensam que seria o maior desafio na hora de implementar o BIM. Eu já vou falar aqui com vocês que é a resistência, tá? De mudança. Esse é o principal desafio. E a gente tem a questão ali primordial de fazer esse contorno, fazer a conscientização da equipe para ver que realmente o BIM vai trazer algo melhor, não só para a empresa, mas para eles também, em relação ao projetar, ao executar um serviço de campo e tudo mais. Perfeito? Pessoal, temos uma dúvida aqui, é uma dúvida interessante. Eu lembro que eu até falei do BEP, que é o Plano de Execução BIM, e tem uma pergunta aqui, ó. O BEP é obrigatório em todo projeto ou só em grandes empresas? Pessoal, o BEP é um documento essencial para a execução de um projeto, tá? Então, todo projeto deve ter seu plano de execução BIM. Ele vai ter os principais tópicos que vão ditar como que vai ser a execução desse projeto, quais usos que vão ter nesse projeto, quais são as pessoas envolvidas. Então, ele é essencial ter em cada um dos projetos. Vamos aqui para mais uma. É melhor implementar o BIM em toda a empresa de uma vez ou começar por um projeto piloto? Uma implementação de BIM deve primeiro ter toda a questão do diagnóstico, o funcionamento geral da empresa, e depois sim partir por um plano de implementação. Aí nesse plano de implementação, a gente pode estruturar da melhor forma para a empresa. Se a gente quiser dividir em determinados pontos e aplicar certos marcos para ser atingido, a gente pode. Mas então, assim, a implementação vai ser como um todo na empresa, mas a gente pode seccionar ela por partes. Então, pessoal, foram essas questões que a gente teve aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode colocar aí. Mas de já eu agradeço a presença de todos. Toda quinta-feira ter esse encontro nosso marcado, sempre com o objetivo de trazer um conhecimento, porque a minha ideia realmente é mostrar que o BIM vale a pena para as empresas. Vou ficando por aqui, não tem nenhuma dúvida mais aqui no chat. Eu agradeço todos e até a próxima. Muito obrigado, valeu!